Quando você honra um homem de Deus, você está honrando o próprio Deus. E aí, enquanto ele estiver pregando, você vai perguntar ao Senhor: quanto vai ser a minha semeadura na vida dele? Amém? Vamos orar por ele? Senhor Jesus, aqui está o seu filho, o teu servo, aquele que tu escolheste e separaste para a obra, para anunciar a tua palavra, a quem tu confiaste a tua palavra para esta manhã. Tu falaste com ele para falar conosco, mas, Senhor, que ao abrir dos seus lábios essa palavra seja proclamada, mas principalmente seja entendida, Senhor. Senhor, ilumina, Espírito Santo, as nossas mentes, para que possamos ouvir, ouçamos e possamos entender a tua vontade. Esteja com ele, com a sua casa, nesta manhã. Obrigado, Jesus. Esteja com cada um de nós que estamos aqui neste lugar de oração, física ou virtualmente. Senhor, aqueles que estão conosco através dos canais também, vá ao encontro deles, aonde eles estão agora, e os impacte com a tua palavra. E também aqueles que depois, em algum momento, ouvir esta mensagem, possa ser visitado e impactado como nós seremos nesta manhã. Em o nome de Jesus é que eu oro. Amém? Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? A raiz está aqui? A raiz está aqui. E se tiver a raiz, Jesus, a nossa raiz, então está tudo certo. Sexta-feira, falei da importância de olhar para a raiz. E hoje pela manhã, olhando aquelas fotos, o Espírito Santo falava para mim: dê um tempo nesta manhã para olhar, mas não com rapidez, amado. Pare na frente de cada foto que está ali, querido. Você vai ver ali pessoas que fizeram deste lugar um lugar de Deus. É lógico que vai chegar ali numas fotos que aí você começa a chorar, né? Eu estou muito chorão. Cadê o papelzinho do pastor? Ninguém pegou o papelzinho do pastor, porque é brabo, né? E ali naquelas fotos ali, ver pessoas que já estão muito melhor do que nós, amados. Muito melhor do que nós. Pessoas que estão agora lá diante do trono de Deus. Pessoas que pagaram preço. Pessoas que oraram para que eu e você estivéssemos aqui. Você pode dizer assim: não, mas eu nem as conheci. Elas oraram por vocês, sem conhecer vocês. Da mesma forma como Jesus. E eu oro por aqueles que ainda irão de crer em meu nome. Amém, queridos? Eu não quero gastar muito tempo, mas eu tenho que falar que a festa de ontem foi maravilhosa. Eu só tenho uma coisa para dizer: pamonhas, pamonhas e pamonhas. Você não vai nunca mais esquecer disso, amados. É que na verdade, que às vezes a gente pensa assim: onde é que está a nossa bênção? E a gente pensa: a bênção tem que ser uma coisa muito grande. A bênção tem que ser muito grande. Amados, eu fiquei muito satisfeito com a pamonha. E você nunca vai esquecer disso, querido. Todas as manhãs procure bênçãos, desde o momento que você acorda. E eu tive uma bênção nessa manhã. Eu estava falando para o João que eu acordo de duas formas: ou eu acordo esfregando os olhinhos, ou eu acordo
como se eu nem tivesse dormido. E quando eu acordo, como se eu nem tivesse dormido, eu sei que Deus quer falar comigo. E a bênção é que hoje eu acordei e Deus falou comigo. Desci para tomar um cafezinho. Aí chegou o HB, pãozinho quente, manteiguinha, um vinho mexido. Benção. Aí chega o João, benção. Aí chega as crianças, benção. Aí chega o Scott. Vocês conhecem o Scott? O Scott é o cachorro, benção. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós estamos cercados de bênçãos. Amém, queridos? Abra sua Bíblia. Ou a nossa querida Elza, amada, linda, ou maravilhosa, grande Elza. Vai abrir aonde, Elza? Em Jeremias 17, verso 7. Porque eu tenho que ler o texto tema desse aniversário da igreja, mas depois nós vamos passar para os versículos acima. E diz assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Se você não esteve aqui na sexta-feira, está lá no YouTube, você pode assistir. Eu mesmo assisti na sexta-feira à noite, quando cheguei no quarto. E Deus falou comigo além do que Deus falou comigo para pregar. Você entende isso? É incrível. É uma coisa boa quando o culto é gravado, você assistir, porque você, muitas vezes, como pregador, você não consegue participar tão ativamente como você que está aí. Por isso que eu gosto, da mesma forma como eu fui convidado aqui, eu gosto de convidar pastores de fora, porque eu gosto de estar aí, ouvindo as mensagens. Verso 8, minha querida Elza, sem pressa. Sem pressa, amada, tranquilo, olha aí. É como árvore plantada, e eu expliquei na sexta-feira, você foi plantado, você não caiu de paraquedas, você não foi, não tinha onde colocar, coloquei aí mesmo. Não, você foi plantado. Deus coloca você no lugar certo, no momento certo. Quantas vezes você pode dizer, testemunhando, que do nada, que não é do nada, obviamente é ação de Deus, você encontra uma pessoa e você ora por aquela pessoa, você fala do amor de Deus, aquela pessoa fica feliz, fica contente, amém? Você foi o quê? Plantado naquele momento, junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Verso 9. Desculpe, agora eu que estou errando. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Mas agora a pregação é a parte de cima, querida Elza. É o verso 5 e é o verso 6. Pastor, mas eu não gosto desse verso 5, desse verso 6. O verso 7, o verso 8 é tão lindo, tão bonito, tão acalentador, é tão bênção. Mas não se preocupe, queridos, você vai aprender hoje, porque o meu intuito aqui, quando perguntarem como é que foi o culto de domingo pela manhã, pense na sua resposta. Você não vai dizer, o pastor foi uma bênção. Não. Você vai dizer assim: Deus falou comigo. Porque às vezes você pergunta, e aí, o que o pastor pregou? Ele pregou bonito. O que ele pregou? Estava muito bom aquele louvor. O que ele pregou? Até encontrei um irmão que eu não via há anos. Queridos, o que é que Deus está falando nessa manhã? É isso que você tem que prestar atenção. Amém, queridos? E diz aí o quê? Assim diz o Senhor. Quem é que falou? Foi o pastor? Foi o profeta? Claro que foi o profeta que falou, mas trazendo a palavra de Deus. Assim diz o Senhor:
Então aí, queridos, isto sela esta palavra, que é quando vem o assim diz o Senhor. Amém? Todos entendem? Se assim diz o Senhor, mesmo que seja uma palavra que às vezes a gente não gosta, é uma palavra necessária, porque o Senhor é que está falando. Você que é mãe, você que é pai, você que é professor, quantas vezes você teve que chamar a atenção? Chamar a atenção faz parte da sua responsabilidade, do amor, e Deus nos ama, e Deus nos chama a atenção. Permita Deus chamar a sua atenção nesta manhã. Assim diz o Senhor. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim, ó, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E o que ele diz? Maldito é quem confia nas pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Querido, não é porque você não possa confiar na pessoa que está do seu lado, tá? Isso está falando por quê? Eu escuto o homem ou eu escuto a Deus? Eu estou escolhendo o conselho dos homens ou o conselho de Deus? Não que homens de Deus não possam dar conselhos, mas os conselhos que nós damos, Bispo Roberto, é de Deus. Eu sempre gosto de contar, eu já contei aqui várias vezes, todas as igrejas que eu passo eu conto. Nós éramos 3 pastores em Porto Alegre, e uma irmã chegou no primeiro pastor e disse: pastor, eu estou nessa situação, o que o senhor acha? Ele não disse o que ele achava, ele abriu a Bíblia e disse: assim diz o Senhor. Ela não gostou, porque não era o que ela queria ouvir. Ela foi no outro pastor. Chegou no outro pastor: pastor, eu estou nessa situação, o que o senhor acha? E ele abriu no mesmo versículo. Ela não gostou. Aí ela veio até mim: pastor, eu estou nessa situação. E quando ela começou, já que eu estava abrindo a Bíblia, ela até já sabia onde é que eu ia abrir. Ela saiu da igreja, porque ela não queria ouvir Deus. Você está aqui para ouvir homens ou você quer ouvir Deus? Que bom que vocês têm aqui homens e mulheres de Deus, para da mesma forma como o profeta Jeremias dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana. O salmista disse: olhei para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem da onde? E afasta seu coração do Senhor. Elza, pode passar aí, querido. Olha como é comparado. É como um arbusto solitário no deserto. Vamos parar para pensar nessa frase. Arbusto solitário no deserto. Tá ruim? Piorou? Acabou. Arbusto solitário no deserto. Mas o que eu quero pregar nessa manhã é o que vem logo depois: que ele habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. E a palavra desta manhã é: qual é a minha escolha? Arbusto ou árvore? Eu quero deixar bem claro que nós não temos nada contra os arbustos, porque aí é somente um exemplo. Os arbustos são bonitos, são bons. Você lembra da sarça ardente? Ardeu num arbusto, tá bom? Então o problema não é o arbusto. Aqui Deus está falando que o arbusto ele é limitado. A árvore não, a árvore cresce.
O arbusto está plantado num lugar solitário e no deserto. A árvore é plantada junto às águas. Isto é espiritualmente falando. Não estamos falando aqui de botânica. Estamos falando de algo espiritual que Deus está falando. Porque Deus gosta de falar com exemplos para que a gente entenda melhor. Deus é bem didático. Tá bom, queridos? Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Lá em 2 Reis 5, verso 25. Abre aí, querida Elza. Entendeu? 2 Reis 5, 25. Eu quero falar de alguém chamado Geazi e alguém chamado Eliseu. Também eu vou querer falar de alguém chamado Josué e alguém chamado Moisés. Josué e Geazi tiveram a oportunidade de andar com homens de Deus. Hein, bispo? Já imaginou? Eu gosto muito de Eliseu. Eu gosto da atitude de Eliseu. Porque Elias, quando ouve Deus e diz, vai lá, e ele chega diante de Eliseu. Eliseu está o quê? Eliseu está arando a terra com os bois. Elias chega, Eliseu, vem comigo, porque Deus tem um propósito contigo, vai assumir o meu lugar. E o que ele faz? Mata os boi, quebra as ferramentas do arado, faz um churrasco. Eu amo Eliseu. Gaudério, gaúcho macho, churrasco, deu para o povo, distribuiu. E sempre Deus falava comigo que o quê? Por que Eliseu fez aquilo? Porque ele destruiu a sua fonte de trabalho, a sua renda, para dizer, agora eu vou trabalhar para o Altíssimo, agora eu dependo dele. Amém, queridos? E para não sobrar boi nenhum, ainda deu para o povo comer. Que nem as pamonhas ontem, não sobrou nada. E tem irmão ainda que foi usado pelo inimigo para dizer que só podia comer pouquinho. Eu estava olhando as fotos lá atrás e vi a foto de um negão lá, rapaz, negão novo. Viu lá? Ela está lá atrás, lá falando com a Valdiné, não está nem prestando atenção em mim. Está se fazendo. Figura. Eu te amo, viu, querido? Eu te amo, viu, cara? Te amo muito. Não, tá certo, tá certo. Não escuta a voz aqui do... Não. Valdiné está falando contigo, nem... Eu digo lá em Porto Alegre, ó, tá gravado aí, ó. Se a Débora começar a falar, não me escuta mais. Acabou. O que diz aí, queridos? Quando entrou para ver seu senhor, Eliseu, este lhe perguntou, onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Verso 26. Mas Eliseu lhe disse, você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Só até aí, Elza. Você conhece essa história. Naamã, um homem de poder, um homem de riqueza, mas um homem que tinha lepra. Um homem com poder, um homem do exército, né? Por onde ele passava, ele era honrado, ele era respeitado, mas ele tinha o quê? Lepra. E toda vez que ele chegava em casa, então ele tirava o seu fardamento, né? Toda aquela proteção, e o que sobrava ali era um homem doente, era um homem leproso. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque havia uma árvore plantada na sua casa, uma moça que eu não sei o nome. E como eu disse na sexta-feira, que quando Jesus
tocou naquela esquife e o moço foi curado. Nós não sabemos o nome do moço, não sabemos o nome da mulher, da mãe do moço, não sabemos o nome do pessoal que estava na multidão, quem estava carregando o esquife. O único nome que importava ali era o nome de Jesus. Aquela moça nós não sabemos o nome. Quem sabe lá no céu seremos apresentados. Uma vez me perguntaram umas crianças, né? Criança tem muita pergunta. Pastor, o que nós vamos fazer no céu? Olha, eu gostaria muito de andar com Jesus e Jesus me apresentar às pessoas. Eu não sei se isso vai acontecer, também não, né? Mas seria legal, né? Eu gosto muito de Caleb. Até mexi ontem, né? Do Josué Caleb. Mas é que eu gosto muito de Caleb. Aí a mãe do rapaz misturou dois caras bons e botou o nome, né? Coisa boa. Geazi. Aquela moça fala para a senhora de Naamã: olha, eu conheço um profeta. A mulher vai até Naamã, e mulher sabe falar com homem, né? Deve ter chegado Naamã. Naamã, querido, meu amor, lindo, maravilhoso, né? Cheiroso, tudo que não era, né? Que ele fedia, estava feio, mas o amor é o amor. O amor é lindo. Amor, existe um profeta. Vai lá, não custa nada, amor. E Naamã, ele era acostumado com riquezas, acostumado a chegar em reinos. E Naamã então prepara uma comitiva e enche de riquezas, e lá vai ele. Então batem, ficam sabendo onde é que o profeta está, batem na porta. A porta é aberta, falam do que se trata, e o profeta lá de dentro da casa diz: manda ele mergulhar 7 vezes. A primeira coisa que Naamã pensa, e você sabe a história, que eu vou ver? Como assim? Eu vim aqui com toda uma caravana, com todo um... e a pessoa nem sai de casa. É porque Naamã não entendia que basta uma palavra tua, basta uma palavra só. Em minha vida, Senhor, basta uma palavra só. E perguntaria a Rebeca: música ou versículo? Se você não veio ontem, você está perdido. Pergunte para quem veio. Naamã fica indignado. Naamã, vamos embora, estou perdendo meu tempo. Mas um conselheiro diz assim: Naamã, mergulhar 7 vezes num rio, mas tem rios melhores lá na nossa terra, esse rio é sujo. Naamã, custa, Naamã, 7 mergulhinhos, não é pular ondinha não, viu, irmão? Isso aí não pode. 7 mergulhinhos, quando Deus mandar, porque a gente não faz isso por, né? Tá bom. Naamã foi, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5. E eu gosto de sempre parar para dizer que bom que ele foi até o 7. Porque quando Deus fala, é para você fazer bem conforme Ele quer. Amém, queridos? Entenderam? Quantas vezes era para mergulhar? 7. Não era 8, não era 5, não era 12. Às vezes a gente se empolga. Eu quero mais, Senhor. Aí mergulha 12. Não é 12, é 7. Não, eu vou... Não, o Senhor é poderoso, eu vou mergulhar só uma vez. Não, é 7. E se o Senhor disser 5 para você, é 5. Bem entendido isso, queridos? Eu sei que às vezes eu paro a pregação para dar esses toques, mas são tão importantes. Eu tive o privilégio de ler um livro de uma profeta americana. Tinha uma escola dos profetas, e ela dizia que toda vez que Deus falar com você, muitas vezes a gente olha para o... né? O que tu está vendo? Eu vi
um jarro. O que mais? Como assim que mais? Eu vi um jarro. O que mais? Eu vi um jarro. E a profeta então dizia assim: era jarro de quê? Barro? Cobre? Aí a pessoa dizia: era de ouro. Estava inteiro, estava quebrado, estava rachado. Não, estava inteiro. E o que tinha dentro? Água, vinho, óleo. E a pessoa dizia: tinha óleo, profeta. E o que ela estava ensinando ali? São os pequenos detalhes. Somente um vaso é um vaso. Quantos de vocês têm vasos em casa? Mas para que serve o vaso de você? Tem plantas? Hã? Não tem? Naamã volta e quer presentear o profeta. Ele está honrado com aquilo. A sua vida foi transformada, sua vida foi mudada. O fedor do seu corpo foi embora, as feridas desapareceram. Ele imagina a alegria daquele homem, Naamã, de chegar em casa, abraçar a sua esposa, quem sabe os seus filhos. Agora até desfilar sem aquela indumentária que escondia parte da sua lepra, da sua vergonha. Ele está tão feliz e ele volta, ele quer dar tudo que ele trouxe para o profeta. E o profeta diz: eu não quero nada. Eu não quero nada. Você conhece a história, não estou aqui para ensinar aquilo que você já sabe. Estou aqui para trazer o que Deus quer revelar. Geazi estava olhando aquele negócio. Geazi estava todo o tempo vendo a situação. Ele ouviu tudo. Ele viu os caras chegando. Ele ouviu Eliseu, o profeta Eliseu falar. Ele viu Naamã, a reação de Naamã. Ele viu tudo isso. E ele podia ter escolhido ser arbusto ou escolhido ser árvore. Ele escolheu ser arbusto. Ele podia ter dito: mais uma bênção que eu assisti pessoalmente. Que bom que eu estou andando com um homem de Deus. Que história marcante, maravilhosa. Será que as pessoas lá da minha família vão acreditar nessa história? Que Naamã tão poderoso veio aqui onde a gente está, tão humilde, e agora volta para casa curado, sabendo que Deus é o Deus verdadeiro. Geazi podia se ajoelhar, agradecer, levantar suas mãos, Bispo Roberto, ser um menino transformado. Que coisa maravilhosa. Mas ele escolhe ser arbusto. Corre atrás do pessoal de Naamã e diz: olha, o meu senhor mudou de ideia. Ele podia dar umas coisinhas aí, uns bitcoin. Se hoje em dia fosse, né? Passa um pix. Pode ser para minha conta mesmo, porque a conta do mestre está com problema lá na Caixa Econômica Federal. Sabe como é que é a Caixa Econômica Federal, né? A alegria de Naamã, ele ia dar tudo. Dá o que ele puder carregar. Geazi volta. E o profeta pergunta: onde é que você estava? E ele mente. Deus sabe todas as coisas, amado. Feche os seus olhos nesse momento e diga: Senhor, mesmo que eu não esteja pensando nada nesse momento, mesmo assim, Tu conheces os meus pensamentos. Nada se esconde na presença do Senhor. Nada se esconde na presença do Senhor. Pode abrir os olhos e o profeta olha bem para ele: Geazi, tu acha que eu não vi? Eu estava lá. Geazi esqueceu quem era o profeta. Geazi esqueceu o poder de Deus na vida daquele homem.
Geazi foi ganancioso, mentiroso. Mas nós temos na Bíblia também um Josué. Eu não vou pedir para abrir, tá, querida? Só vou citar Josué, porque quando eu vinha no caminho eu pensei assim: pô, Senhor, falar de Geazi, mas eu preciso agora de um exemplo bom, né? Diz que Moisés não ficava no arraial, ele se retirava, né, bispo? Mas quem ia atrás? Né? Moisés ia e Josué, os passinhos lentos, devagar, não perdia o olhar, e ficava esperando o tempo todo, enquanto Moisés estava orando, buscando a face do Senhor. E Josué não saía de lá, ele não tirava o olho. Quando Moisés saía, Josué atentava, ele está saindo. Opa! Quando subia ao monte, quem ficava ao pé do monte? Josué. Josué ia para todos os lugares, Josué olhava para o homem de Deus, Josué sugava todas as bênçãos, Josué pôde escrever as coisas que aconteceram. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus, ele viu os feitos de Deus através de Moisés, e Josué fez uma boa escolha. Josué não mentiu, Josué não se escondeu. E na hora que Moisés pediu, Josué, Deus falou: assim diz o Senhor, né? Nós vamos lutar contra os inimigos. Eu vou ficar em cima do monte e eu vou levantar minhas mãos, e você escolha guerreiros, porque Deus vai dar a vitória. E Josué fez o quê? Foi. Por quê? Porque ele andava com Moisés, porque ele sabia que Deus estava com Moisés. Não esqueça a raiz, amado. Não esqueça, olhando para aquelas fotos lá atrás, não esqueça como esta casa foi fundada, em fundamento glorioso. Não foi palavras humanas, foram palavras de Deus. Deus é o fundamento dessa casa. Deus não deixa de ser o fundamento. Mesmo que se tivesse somente o bispo Roberto aqui, ele não deixa de ser o fundamento. Eu quero abrir um parêntese aqui, honrar o bispo Roberto, a bispa Valdineia. Uma vez eu estava lá na igreja, o pastor Júnior, né? Vocês conhecem o pastor Júnior? Quem conheceu o pastor Júnior? Conheceu? Ele veio aqui já uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, por aí. Pastor Júnior, homem abençoado. E eu estava no templo, e eu estava no fundo do templo, eu estava lá no fundo, né, como se fosse aqui, que estava ministrando o Júnior, o poder de Deus caindo, as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, e um louvor rolando, aquela coisa, aquele clima maravilhoso, espiritual, e eu lá no fundo, e eu olhando aquilo, e eu, que bênção, Senhor, obrigado pela vida do pastor Júnior. Quando eu falei isso, o Espírito Santo disse assim: não. Tudo isso está acontecendo porque você ouviu a minha voz. Honrem quem ouve a voz de Deus. Amém, queridos? O pastor Carlos está querendo fazer, não é? Como é que chama? Quando a pessoa quer, né? Gente, o meu salário não vai aumentar, tá, bispo? Né? Não vai. Não. Ele olhou com uma cara que até pode que aumente. Misericórdia. O bispo Roberto vai me promover para pastor em Gramado, que é meu sonho, morar em Gramado. Tá, pastor? Pensa nisso. Coisa boa, Gramado, é bom demais. Se você não foi ainda, é bom demais. Amados, Josué e Geazi, duas pessoas que andaram com homens de Deus.
Deus deu a eles a mesma oportunidade. Deus deu aos dois a melhor escola espiritual que eles podiam ter. Eu poderia falar dos discípulos de Jesus, andaram com Jesus. 12. E mesmo Pedro, que até foi chamado depois para cuidar das ovelhas, titubeou, vinha perguntar para o mestre: mestre, a gente estava ali conversando. E o que foi, Pedro? A gente só queria saber dos 12 aí, quem que tu ama mais? Bobagem, Jesus, coisa, Por acaso sou eu? Não, é tranquilo, Olha, o pessoal estava conversando ali atrás, Jesus, se a gente estava pensando o que a gente vai ganhar contigo aí. E Jesus só respondendo: olha, onde eu dormir vocês dormem, o que eu comer vocês comem. Se eu não tiver, vocês não têm. Se eu tiver, vocês sempre terão. Simples, direto. Qual é o fim de Geazi? Lepra. Qual é o fim de Josué? Conquistou a terra prometida. Eu poderia parar por aqui a pregação, porque você já entendeu. Mas Deus quer falar mais. Vamos mais uma experiência aí de Geazi? Elza, querida, tudo bom com você? Ela está me olhando com uma cara muito séria. E eu estou preocupado. Agora ela sorriu. 2 Reis 4. Não precisa nem longe, está no mesmo aí. Só um pouquinho para, verso 31 ao verso 35. O mesmo Geazi. O que acontece? Havia uma mulher que hospedava o profeta, Uma mulher amável, uma mulher dedicada, e hospedava o profeta e tinha prazer. E um dia Eliseu está ali conversando com Geazi e disse assim: Geazi, o que podemos fazer por esta mulher? Ela não tem filhos. O profeta chega para aquela mulher e diz assim: daqui a 1 ano voltarei aqui e tu terás um filho. Quantos de nós já recebemos profecias que se cumpriram? Fica com a mão levantada aí, querido, sério. Se você não levantou a mão, é o Paulo lá no fundo. Gente, desculpa, eu vou sair do foco aí, tá? Eu tenho que abraçar o cara. Desculpe aí, pessoal, estou saindo do foco. Voltando do foco, mas tem um cara aqui. O cara da close. Como é bom ver pessoas que fizeram parte da nossa vida, queridos. A irmã ainda está com a mão levantada, a única que ainda ficou com a mão levantada, Desculpa, eu esqueci das mãos levantadas, querido. Você recebeu a palavra de Deus e a palavra de Deus se cumpriu. Pode baixar. A palavra de Deus se cumpriu. Eu parei de contar. Bispo, eu parei de contar quantas vezes Deus respondeu. Inúmeras vezes. Coisas grandes, coisas que eram impossíveis ao homem. Possíveis ao homem. Às vezes Deus usa a minha boca e eu, depois de ser usado, não sei se isso já aconteceu com você, bispo, porque a gente é gente. Porque tem coisas que a gente fala e a gente diz: que legal, Deus, obrigado. Mas tem coisa que Deus fala e você diz: como assim? Esquisito, meio estranho, meio... Mas acontece, e quando acontece você diz assim: estranho sou eu de não confiar, de não acreditar, ou de achar estranho. Mas não é. Tudo que Deus faz pode ser estranho a nós, mas não a Ele. Ele tem todo o poder.
Ele tem todo o poder. E eu estava falando do que mesmo? Isso. Daqui a 1 ano. Beleza. Nasceu o bebê da mulher? Nasceu. Mas o que ocorreu? Morreu. Ficaram sabendo que morreu. E aí agora aqui, ó. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Geazi ainda era um arbusto. Quer ver uma prova de que Geazi poderia ter sido usado por Deus? Eliseu, após a morte de Elias, o que ele fez quando foi atravessar o Jordão? Fez a mesma coisa que Elias e disse o quê? Em nome? Onde está o Deus de Elias? E o Deus de Elias se mostrou. Uma vez eu falei para uma pessoa: pastor, eu não tenho fé. Então use a minha. Use a minha fé. E diga em nome do Deus do pastor Carlos. Isso funciona? Se você está sem fé, use a minha. Mas eu quero te dizer que todo esse tempo Deus quer fazer você ter fé. Faça, em nome de Jesus. E aí foi lá, colocou o cajado. Não aconteceu nada. Verso 32, dona Elza. De fato, quando Eliseu chegou, o menino ainda estava morto, deitado em sua cama. E não preciso mais ler versículo nenhum, porque o menino ressuscitou. Novamente Geazi tinha que aprender. Geazi precisava aprender. Quem sabe Geazi até ficou frustrado. Puxa, eu cheguei aqui com o cajado e toquei na criança, nada aconteceu. Quando você está nessa fase de que nada aconteceu, queridos, o que é que você tem que fazer? Não pensar que você não presta, de que você não pode ser uma árvore plantada junto ao rio. Você tem que se dobrar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu para ti, Senhor? Tem misericórdia de mim. Amém, queridos? Eu tive esses dias conversando muito com o João. Né, João? Praticamente um discipulado. E eu conversava com o João algumas coisas que às vezes o mundo não entende. Um dia me perguntaram por que a minha igreja não era imensa, que nem outras. E eu disse para aquela pessoa: porque Deus não quer. Você já perguntou para Deus o que está acontecendo? E saber que Deus não quer? E por que Deus não quer? E eu perguntei para Deus um dia: Senhor, por que a minha igreja não tem 1000 pessoas? E o Espírito Santo foi muito tranquilo e disse assim: olhe, preste bem atenção. Eu estou cuidando de você. E depois de ver muitas igrejas grandes e colegas caindo em luxúria, eu entendi, Bispo Roberto. Onde o nome de Deus não é mais importante que o nome do pastor daquela igreja. Eu já passei por igrejas onde na frente da igreja tem a foto do pastor, porque é o pastor que chama a atenção. Quem sabe a intenção de Geazi era: não, agora o meu ministério vai começar. Levanta, criança. Levanta, criança. Acho que eu não liguei o cajado. Tem que ligar o cajado. Não liguei no USB. Não carreguei o cajado. Não, o problema não era o cajado. O problema não era o Deus. O
problema é que Geazi ainda era um arbusto diante de uma árvore imensa e ele não aprendeu nada. Deus está falando aqui nesta manhã, querido. Deus quer fazer você de uma árvore plantada junto às águas. Olhe para as árvores maiores e diga: eu vou chegar lá. Mas como é que eu vou chegar lá? Como Josué. Fica junto, acompanha, observa, olha, atenta. Hoje à noite eu vou pregar lá no Varjão, né, bispo? Um versículo só. E no meio desse versículo diz: atenta. Não vou dar spoiler. Só, o pessoal do Varjão está aí? No meio é atenta. Geazi estava vendo, mas não prestou atenção, bispo Roberto. Não viu o temor do profeta. Não viu o quanto o profeta buscava a face do Altíssimo. Geazi só queria estar no fogo. Quem é você, Geazi? Eu ando com o melhor profeta da região. Quer que eu mostre a carteirinha? Assistente pessoal do profeta Eliseu. Eu sou o cara. Quem era Josué? Falava nada, quieto, esperando, aguardando, pronto para fazer o que Deus pedisse através de Moisés. Josué prepara alguns homens e vai para a batalha. Foi e lutou. Você sabe a história? Moisés cansou os braços. Eles começaram a perder a batalha lá. Você acha que Josué deixou de batalhar? Pediu para ir embora? Não, continuou batalhando. Estamos perdendo, mas vamos embora. Queridos, você é daquele que quando está perdendo vai embora? Posso descer? Filmmaker, estou descendo, eu tenho que chegar perto. E aí? E aí? Quando está feio, você se manda? Ou você confia que a palavra foi Deus que deu? Foi Deus que deu? Mesmo que eu morra nessa batalha, eu morro na vontade de Deus. Uma vez eu vi um profeta num lugar que era proibido pregar o evangelho. E ele falando assim que: por que você escolheu ser missionário nesse lugar, no pior lugar que existe? Porque ele disse assim: porque é o lugar onde eu tenho a maior convicção de que se eu morrer, eu vou para o céu. Está entendendo? Quem não entendeu, levanta a mão. Ele ia para um lugar tão difícil, tão fácil de ele morrer, mas ele sabia, bispo Roberto, que se ele morresse, ele ia entrar pelo aquele corredor lindo e diante do trono de Deus, e ele ouvia Jesus dizendo: vem, vem. Quem é você, queridos? Arbusto ou árvore? Arbusto ou árvore? Às vezes você diz assim: ah, mas você andou com o pastor João Carlos Marques. Quer que eu diga uma coisa para você, queridos? Eu estava olhando as fotos ali atrás. Sabe quem mais foi usado por Deus? Muitas pessoas foram usadas. Claro, o bispo Roberto não morreu, por isso que ele não foi tão usado, porque está naquelas fotos lá, tá, bispo? Então tu é um homem usado, mas tu está vivo. Eu estou falando lá daquelas fotos, as pessoas que já foram. Rachel. Ah, mas não é o pastor João Carlos Marques? Teu pai? Por incrível que pareça. Rachel. Eu me lembro, queridos, a Rachel estava aqui pregando. Eu estava aqui, consegue acompanhar aí, cameraman? Eu estava aqui, ó, bem aqui, pessoal.
eu e a Débora. Rachel se virou, olhou para mim, falou em inglês. Eu não sei o que ela falou, mas eu caí. Pá! A Débora só olhou, já acostumada. Caiu. Foi. E eu fui arrebatado, queridos. Cheguei na presença do Senhor e o Senhor me deu diretrizes. Como é bom quando a gente ouve: assim diz o Senhor. Nesta manhã, assim diz o Senhor, eu quero que você seja como árvore plantada junto às águas. Eu não quero ver você como um arbusto solitário no deserto. Inclusive, eu esqueci de passar para a Elza qual é a tradução que eu até gostaria de ter colocado, mas há uma tradução, pode ser que você tenha a Bíblia aí e esteja lendo, uma tradução que diz assim, que o arbusto que está solitário no deserto não vê, não recebe. Não sei se a Elza tem a capacidade de procurar aí, mas não te preocupa, não é tão... O que eu estou falando aqui é sério, amados. Se você tem a Bíblia com essa versão, diz assim, não vê, não recebe. Tem umas que diz assim, não percebe. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, o poder de Deus está caindo, e você está dizendo assim, não senti nada. Arbusto. Geazi viu Naamã curado. Geazi viu o menino ser ressuscitado. O que Geazi está sentindo? Nada. Josué vê Moisés. Vê Moisés orando. Vê Moisés buscando a face do Senhor. Vê Moisés tocar na rocha. Ver Moisés tocar no mar. E Josué, ele entende. Um dia eu serei como Moisés, uma árvore alta. Moisés errou? Errou. Deixou de ir para o céu? Não. E foi tão honrado que até apareceu com Jesus. Moisés e Elias. Louvor. Meu tecladista preferido, vem. Espero que o pessoal de Porto Alegre não escute isso. Te amo, Daniel, Jerusa, Letícia. Pastor ama vocês. Coração. Glória a Deus. Feche os seus olhos, queridos. Eu não preciso dizer mais nada nessa manhã. Se você alguma vez agiu como Geazi, volta e pede perdão ao profeta. Mas se você está agindo como Josué, aguarde, seu dia vai chegar, porque Deus está olhando para você. Deus está olhando homens que dão honra a homens, homens de Deus. Quando você olha como eu olhei quando criança para a vida do meu avô, reverendo Aniceto Vera, eu via um homem e por onde ele passava, todos sabiam que era um homem de Deus. Homens como meu sogro, pastor Samuel Dietrich Espíndola, lá em Porto Alegre, que por quando ele entra, a palavra e a oração é dada a ele. Honra, ele tem 93 anos de idade. Homens como meu pai, eu não preciso dizer nada, né? Homens como o bispo Roberto, que eu estou aqui porque ele disse, assim diz o Senhor para mim. O que nós vamos cantar, amados? Fique à vontade. Eu gosto de terminar sempre com louvor, queridos, porque o louvor liberta. Lá no céu não diz que terá pregação, mas louvor tem. Diz que até ceia nós vamos ter.
Então, assim como você está, comece a dizer para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim nas vezes que eu fui Geazi, mas eu quero ser Josué. E um dia chegarei como Eliseu e como Moisés, em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais, Jesus, vale mais do que tudo. Eu quero fazer um ato profético, Bispo Roberto. Quem é da intercessão aqui da igreja? Pode? Quem é da intercessão aqui da igreja? Vem aqui pra frente. Quero fazer uma... Vem. Eu sei que você está colocando música aí, mas eles cantam sem... Eles nem leem ali, eles sabem de cor. É um ato profético que eu vou fazer, tá? Intercessores, venham, sem medo. Sem medo. Você não é Geazi, você é Josué. Do Varjão também. Do Varjão. Eu vou pregar hoje à noite lá. Deus abençoe, querido. Eu quero um de vocês na frente de cada grupo de fotos lá. Amém? Vai lá. Na frente de cada grupo das fotos. E vocês vão começar a orar agradecendo por tudo que você vê nesta foto. Cada um na frente de um bloco dessas fotos. Cada um na frente de um bloco, para a gente ter todos os lugares ali. Se faltar, vamos preencher com pastores, mas vamos preencher. Vai lá, irmã. Você vai parar na frente das fotos e vai agradecer a Deus pelo que você está vendo ali, pelas pessoas que passaram, pelas pessoas que oraram, pelas pessoas que trabalharam. Bem, queridos. Tem lugar sem ninguém. Vai para um lugar, não é um em cada um, não é passar por todos. Comece a agradecer a Deus, amado.
Comece a agradecer a Deus, amado. Obrigado por essas pessoas que passaram por nós, por cada oração realizada por eles, por cada ação realizada por eles, por pessoas que ministraram neste altar, por pessoas que pregaram, por pessoas que nos visitaram, por pessoas que nos abraçaram, por pessoas que eu vi e que me honraram. Te louvamos, Senhor, porque nós temos raiz naquelas fotos. Nós temos raiz naquelas fotos. Eu vi naquela foto o meu pai com o pastor, com o João Carlos Marques com o João Marques. Eu vi naquela foto eu, jovem, bonito, magro. Eu vi o meu filho Paulo, que hoje está quase da minha altura, gordinho. Eu vi a minha mãe, que hoje não tem a perna esquerda, orando aqui de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por todas essas pessoas. E não importa o que tenha acontecido, Bispo Roberto, Deus estava presente. Ninguém que está naquelas fotos pode negar isso. Eu sou o testemunho vivo. Aleluia. Bispo Roberto,